Se tiver alguém vindo pela primeira vez, se apresente, levante a mão por gentileza. Muito bem, seja bem-vindo. Qualquer dúvida que o senhor tenha, logo após a palestra, logo após os passes, procure uma das nossas atendentes fraterno, um dos nossos atendentes fraternos, converse com ele sobre a doutrina, que ele está apto a lhe esclarecer. Tudo bem? Esclarecer sobre os cursos, sobre o funcionamento desta casa, para que você tenha mais ideia sobre a doutrina dos Espíritos. Muito bem. Mês de abril é um mês de comemorações, não é? Mês de abril. No dia 2 de abril passado, agora, nós tivemos o aniversário do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, não é? 2 de abril de 1910. E na próxima terça-feira, no dia 18, nós teremos aí o aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Dia 18 de abril de 1857, portanto, o Livro dos Espíritos completando aí 166 anos, tá certo? É motivo de sobra para comemorarmos, não é? E a nossa comemoração é simples, é pensamento elevado, é uma prece, é uma oração. Esta é a melhor comemoração que nós podemos oferecer a esses espíritos, não é? E vamos em frente. Em homenagem ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier e em homenagem ao mês de abril, trouxemos um dos nossos poemas, né, para iniciarmos o nosso trabalho nesta casa. Tributo a Chico Xavier, um dos nossos poemas de luz, escrito por mim. 2002 foi o ano que nosso Chico partiu. No mundo espiritual, um novo astro surgiu, no formato de uma estrela, iluminando o Brasil. Chico Xavier seguiu, deixando um rastro de luz para esferas mais altas, por suportar sua cruz. Partiu sorrindo nos braços de nosso Mestre Jesus. Nosso Chico merecia, e Jesus reconheceu, como ele sempre faz, deu tudo que prometeu e concedeu-lhe um lugar ali pertinho de Deus. Descanse em paz, irmão Chico. O Brasil em coro diz que você só se compara ao poverelo de Assis. Jesus Cristo te proteja e Deus te faça feliz. Esse é um dos nossos poemas de luz. E esta casa tem estudo, tem cursos, tem esclarecimento sobre a doutrina dos Espíritos. Qualquer dúvida, procure um dos nossos atendentes, não é? E eles irão esclarecer a cada um de vocês o funcionamento, horário de estudos e tudo mais. Horário da educação infantil, o horário dos jovens, né? Vamos esclarecer. E a palestra não é minha, é do nosso irmão Luiz Fernando Pirola. Ele vem de Araraquara, trabalhador da Seara de Jesus, no Centro Espírita Redenção. Por esse motivo, eu a convido, porque a casa é sua. Só me faça um favor: quando for embora, deixe as chaves, mas a casa é toda sua, meu irmão. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue presente nos nossos corações. Na noite de hoje, nós escolhemos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, o capítulo 21º, que tem por título
haverá falsos cristos e falsos profetas. Quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber também que o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo tem por título Os Trabalhadores da Última Hora. E na sequência, então, Kardec coloca: haverá falsos cristos e falsos profetas, justamente para que nós pudéssemos termos parâmetros para conhecer todos aqueles trabalhadores que caminhariam conosco durante a nossa jornada terrena. Então, Kardec ele coloca: haverão falsos cristos e haverão falsos profetas. Nós percebemos que foi colocado no plural, não é singular. E desde a mais remota antiguidade, né, principalmente depois da vinda do Cristo, nós percebemos que muitos cristos e muitos falsos profetas, né, apareceram entre nós. Algumas seitas, algumas religiões foram fundadas por esses irmãos que, de uma certa forma, querem nos trazer algum tipo, né, de confusão, na verdade, porque um bom profeta nunca traria uma confusão. E o Cristo, nós tivemos o exemplo, nunca também traria nenhum tipo de confusão. Então, o Cristo nos orienta para que nós tivéssemos cuidado. E por que o Cristo disse isso? O Cristo, antes de ser o nosso governador planetário, de uma certa forma, dentro do seu processo de evolução, como nós temos, né, um profissional que acaba por ensinar a sua profissão para alguém, ele tem ali do seu lado estagiários. O Cristo, com certeza, antes de atingir a esfera crística, ele passou por muitos estágios, como nós temos hoje estagiários para o futuro Cristo. Um deles, o nosso Ismael, que é o coordenador do nosso Brasil, da parte espiritual. E, consequentemente, outros países também têm os auxiliares do Cristo. E nesses auxílios que eles prestam aos governadores planetários, eles vão adquirindo conhecimento, para que, quando tornar-se um Cristo, tenham realmente condições de falar coisas mais adiante. Porque o Cristo falou que haveria um momento em que nós nos afastaríamos dele, e ele pediria ao Pai o Cristo Consolador, para que pudesse então trazer novas orientações e relembrar aquilo que ele havia dito. Então, um governador planetário, ele sabe como caminha aqueles espíritos que estão sob o seu cuidado. Então, para ele era fácil saber que nós, de uma certa forma, em determinado tempo, nos afastaríamos. E, consequentemente, nos afastando dos seus ensinamentos, dentro das iniquidades que ainda muitas vezes nós fazemos, nós teríamos dores físicas e morais. O ser humano, ele não gosta de ter dor física nem dor moral. E ele procura, de todos os meios, se livrar dessa dor, ao invés de buscar o entendimento do porquê da dor. Porque a dor, ela é um reflexo das nossas próprias ações, do nosso pensamento, do nosso sentimento e das nossas ações. Então, ele saberia que nós iríamos procurar nos desligarmos dessas dores o mais rápido possível. E poderíamos então estar sujeitos a estarmos nas mãos de espíritos inferiores moralmente falando. Quando pegamos o livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 100, né, Kardec ele faz um relato das mais variadas qualidades de espíritos que se encontram encarnados entre nós. E, consequentemente, quando um espírito, por exemplo, zombeteiro ou brincalhão ou pseudo-sábio desencarna,
ele continua da mesma forma no plano espiritual. Então, achando que sabe as coisas, vem nos propor uma melhora, e nós iríamos buscar isso, e consequentemente continuaríamos então em situações difíceis, como era comum também ao tempo de Jesus, né? Paulo de Tarso, também nas suas viagens, constantemente ele se defrontava com falso Cristo e falso profeta. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, Paulo relata que certa vez, retornando às casas que ele havia fundado, quando ele chegou na ilha de Chipre, na cidade de Pafos, ele encontrou um pseudo-Cristo, um Bar Jesus, que era comum naquela época, como se fosse um braço direito do rei, ou de um governador, de uma província, alguma coisa, e que ficava ali fazendo os seus sortilégios. Nós tivemos um exemplo, numa das reencarnações de João Batista, quando ele era Elias, que tinha conhecimento, tinha entendimento, e naquele momento, naquela reencarnação de Elias, ele foi responsável por mandar decapitar muitas pessoas, embora tivesse conhecimento e entendimento. Depois, na outra reencarnação, como João Batista, acabou sofrendo as consequências daquilo que havia praticado anteriormente. O que é um Cristo? O Cristo, na verdade, é uma pessoa ou um espírito que foi ungido por Deus, nosso Pai. Um Cristo, ele é um governador de um determinado planeta. Ele habita as esferas crísticas, bem próximas das esferas divinas. Poderíamos dizer assim, que ele seria, um Cristo seria então, aquele que executa o que o Criador gostaria que fosse feito. O Criador, ele nos cria em espíritos, e pega esses espíritos recém-criados e escolhe ali um Cristo para que pudesse governar esse povo, ou seja, trazê-lo de volta a Deus, nosso Pai. Nos acompanha desde o momento do nosso nascimento espiritualmente falando, responsável por criar os planetas aonde nós vamos passar nessa evolução. Então, ele tem o merecimento, ele não é escolhido por acaso. Em Cristo ele passa a ter então o merecimento, ele tem uma autoridade moral. O profeta, o que é o profeta? O profeta é, como poderíamos dizer assim, aquele que faz o meio de campo entre Deus e nós. E quer nos orientar, nos manda o profeta. Como nós temos, desde no Velho Testamento, a vida de muitos profetas. E eles têm, então, essa necessidade de nos auxiliar. Um exemplo, o profeta Natan. Ele conviveu com Davi. E como ele tinha a necessidade de orientar Davi, certa vez ele perguntou para Davi assim: Davi, um homem, ele tem 99 ovelhas. Ele mata o seu vizinho para ficar com a sua única ovelha. Qual seria a sentença que você daria a esse homem? Davi então diz assim: a morte. E aí então Natan diz para Davi: Davi, esse homem é você. Você mandou matar o seu melhor amigo, mesmo tendo todas as mulheres do reino. Você mandou matar o seu melhor amigo para ficar com ela, que seria
seria então futuramente a mãe de Salomão. E quando então Salomão nasceu, Natã, continuando próximo de Davi, Salomão foi crescendo, Davi foi declinando fisicamente, e já próximo do seu desencarne, um dos outros filhos de Davi começou a se dizer que seria então o próximo rei. Chamou os amigos, começou a fazer a festa, porque logo seria ungido rei. E aí, Natã, percebendo isso, chamou a mãe de Salomão, conversando com ela, perguntou a ela: o que Davi prometeu? Que Salomão seria o rei. Então, você deve ir conversar com Davi e esclarecer o que está acontecendo, pois ele não está sabendo. E aí então a mãe de Salomão foi lá, conversou com Davi, tudo e tal. Realmente ele não sabia. E depois então dessa conversa, quase no fim da conversa, Natã volta ali e conversa com Davi, exigindo que ele cumprisse aquilo que ele havia prometido. Então nós percebemos qual é o trabalho de um profeta. Quando Jesus nos disse que seria pela árvore que nós conheceríamos, ou melhor, pelos frutos que nós conheceríamos a árvore, ele fala sobre as nossas ações. Quem seriam as árvores? Cada um de nós. Jesus, ele veio, nos deu um caminho a ser seguido e também nos deu uma responsabilidade. Não aquela do livre-arbítrio, né, e da responsabilidade, mas uma responsabilidade que cabe a todos nós de colaborarmos com a evolução do nosso planeta Terra. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores amigos qual que é o objetivo da encarnação. E ali então os benfeitores amigos respondem: dar a oportunidade para que o espírito possa continuar a sua evolução. Hoje nós já sabemos que apenas uma reencarnação não é um tempo suficiente para que nós possamos aprender tudo aquilo que o nosso planeta Terra tem por nos oferecer. Temos muita coisa a aprender aqui ainda. Então, é através da reencarnação que nós vamos absorvendo tudo aquilo que o nosso planeta Terra pode estar nos fornecendo. E na sequência da resposta eles dizem assim: e também o espírito colaborar com a evolução do planeta aonde ele está fazendo a sua evolução. Ou seja, o Cristo veio, nos deu conhecimento, nos deu entendimento, exemplificou como nós deveríamos fazer. Os apóstolos deram uma continuidade e, consequentemente, agora esse conhecimento, esse entendimento está nas nossas mãos. Passando então a termos a responsabilidade de não colaborarmos somente com a parte material e principalmente com a parte espiritual. Quando evoluímos de 500 anos para cá, materialmente falando, e quando evoluímos espiritualmente nesses mesmos 500 anos. Isso aconteceu devido ao nosso afastamento daquilo que deveríamos fazer. Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, ele fala sobre dois homens: o homem material e o homem espiritual. E ali então ele fala que o homem buscou muito mais o trabalho exterior, isso a partir do 3º século, do que o trabalho interior. Daí nós vemos a evolução material que nós tivemos. Crescemos muito, mas em detrimento da nossa parte espiritual, que foi deixada de lado. Ele ainda no livro ele continua: chegaria o dia em que nós
desarme. E que o povo ocidental, o homem ocidental, ainda não tinha se cristianizado. Nós não nos cristianizamos. Conhecemos, entendemos, lemos, mas não praticamos aquilo que nós precisaríamos realmente estar praticando. Para que a obra que o Cristo iniciou há quase 2000 anos atrás, ela possa ser concluída. Nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, Kardec é advertido, entre aspas, ou é alertado pelos benfeitores amigos, em que o que ele estava fazendo era apenas o alicerce de um novo edifício. Então, as 5 obras básicas, na verdade, é o alicerce de um edifício que será construído na sequência da nossa evolução. E todo aquele que passa a ter um conhecimento, passa também a ter a responsabilidade por difundir esse conhecimento, esse entendimento. O Cristo nos falou isso na parábola da candeia. Ninguém acende uma lâmpada ou candeeiro para colocá-lo sobre a mesa, e sim sobre o candeeiro. Por que ele disse isso? Porque naquele tempo o conhecimento tinha como entendimento também a luz. Aquele que adquiria o conhecimento, entre aspas, ele adquiria também a luz. Mas ele nos explicou, não basta somente a luz, existe a necessidade do óleo para poder manter acesa essa chama que nós temos. Ele explicou isso muito bem na parábola das 10 virgens, em que ele nos fala, que 10 virgens pegaram as suas lâmpadas e saíram de encontro ao seu esposo. 5 dessas virgens eram sábias e 5 eram tolas. As sábias pegaram as suas lâmpadas e o óleo para manter acesas as suas lâmpadas, e as tolas pegaram somente as lâmpadas e não levaram o óleo. Como o esposo demorava a chegar, elas dormiram, e no meio da noite uma voz a despertava: olha, eis que o esposo vem vindo. E as 10 acordaram. Assim, sábias acenderam as suas lâmpadas e as mantiveram acesas, porque levaram o óleo. Mas as tolas pediram um pouco de óleo emprestado para as sábias, pois não levaram o óleo. Elas acendiam o pavio e eles apagavam. E ali então, pedindo óleo às sábias disseram: olha, talvez o óleo que nós trouxemos não seja o suficiente para mantermos a nossa lâmpada acesa. Ide antes buscar o óleo e depois vocês retornam. E assim elas fizeram. E quando elas retornaram para buscar o óleo, adquirir o óleo, o esposo chegou. As sábias adentraram, junto com o esposo, e as tolas, depois de terem voltado e, de uma certa forma, retornado para encontrar o esposo novamente, quando chegaram lá, a porta já estava fechada. E ali, então, elas bateram na porta, o esposo abriu e disse assim: em verdade vos digo que não as reconheço. E o Cristo, então, termina essa passagem nos dizendo assim, que nós deveríamos ficar atentos, pois nós não saberíamos quando e a hora, o dia e a hora que o esposo retornaria. Isso é uma alusão à necessidade de associar o conhecimento com a prática, porque a cada um seria dado de acordo com as suas obras. Então, o óleo significa, desde aquele tempo, porque a maioria dos reis naquela época, todos eles, antes de iniciarem o seu trabalho, eles eram ungidos reis, com óleo.
Porque o óleo naquela época significa a ligação entre criatura e Criador. Então, as sábias adquiriram conhecimento, trabalharam em benefício próximo, passaram a ter o merecimento de permanecer no plano espiritual. Em contrapartida, as tolas, embora tendo conhecimento, não tinham as obras que dessem a elas o merecimento de permanecer no plano espiritual. Mas mesmo assim elas pediram um pouco de óleo. Como nós poderíamos, ao regressar à verdadeira vida espiritual, encontrar um companheiro que tem muitas obras ou praticou muitas obras aqui e pedimos a ele então um pouquinho das suas obras para que nós pudéssemos ter o merecimento de permanecer no plano espiritual. Não tem como nós transferirmos as obras um para os outros, e sim que nós precisaríamos adquirir através do trabalho em benefício do próximo. Então, como nós hoje somos responsáveis pela continuidade daquilo que o Cristo nos ensinou, começa a existir a análise, a necessidade de uma autoanálise de como nós estamos. Estamos tendo frutos? Como está a qualidade do fruto que nós estamos, de uma certa forma, ofertando para com o nosso próximo? Podemos melhorar a qualidade desse fruto? Não resta a menor dúvida. Vamos melhorar, sim. Estamos melhorando gradativamente. A partir do momento que nós tomamos a consciência de que não existe outro caminho de chegar ao Pai se não for por intermédio do Cristo, que significa por intermédio da prática das suas obras, nós vamos então nos conscientizando e vamos procurando gradativamente praticar dentro dos nossos limites, é claro. Paulo de Tarso, quando nas suas viagens começou a fundar as igrejas, muitas dúvidas começaram a surgir. Então, para sanar essas dúvidas, ele foi incluído pelo plano espiritual, porque ele estava numa determinada cidade e vinha um mensageiro daquela igreja pedindo orientação para a continuidade, trabalho, e ele não tinha condições de ir diretamente a cada lugar que lhe era pedido. Então, de onde ele estava, vinha a dúvida, ele escrevia uma carta e mandava. Aquele que vinha buscar a carta e levar era o mensageiro. E Paulo também começou a cobrar esses mensageiros, dizendo a eles que eles deveriam ser a mensagem e não o mensageiro. O mensageiro é aquele que pega uma orientação e leva até um determinado lugar. E a mensagem é aquele que pratica já aquilo que ele já aprendeu. Então, ele, de uma certa forma, com o seu exemplo, com as suas ações, ele serve de mensagem já daquilo que o Cristo nos ensinou. Francisco de Assis, ele tem uma frase que diz assim, que nós deveríamos pregar o Evangelho diariamente, e que se fosse necessário, nós poderíamos usar as palavras. Ficou claro? Deveríamos pregar o Evangelho diariamente. Se fosse necessário, poderíamos até usar as palavras. Então, ele nos chama à prática desse Evangelho. Porque, quer queiramos ou não, principalmente para os pico-roxos, as pico-roxas da vida, nós somos exemplos. Eles olham tudo aquilo
que nós fazemos e sentem tudo aquilo que nós sentimos. Não estão vendo ainda, mas está sentindo ali. O sentimento de amor, né? Ou um sentimento de raiva, eles estão sentindo, somos exemplos. Então, é nesse sentido que nós precisamos buscar esse entendimento. Em relação a isso, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 122, ele fala sobre frutos. Eu vou pedir licença a vocês para que eu possa ler essa mensagem. Talvez fique um pouco difícil para mim segurar o microfone e ler a mensagem, mas eu vou tentar. Porque aqui ele faz um comentário, Emmanuel faz um comentário no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 20, que diz assim: logo, pois pelos seus frutos os reconhecereis. Então, Emmanuel nos manda essa mensagem. Frutos. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar a semente dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidade para as criaturas. Convém um esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecer os frutos da nossa vida, de modo a saber se beneficiam nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao Supremo Bem. Quando nós lemos as mensagens, muitas vezes algumas palavras nos passam despercebidas. E nós precisamos, de uma certa forma, buscar entender o que aquela mensagem quer nos trazer. Então, quando nós lemos na primeira frase aqui, diz assim: a característica da inteligência reclama frutos para examinar a semente dos princípios. Quais seriam as sementes dos princípios? A semente dos princípios é aquilo que o Cristo nos ensinou. É aquele trabalho fraterno, humilde, que os apóstolos desenvolveram, principalmente Tiago na casa do caminho, aonde ali, ele, como nós dizemos aqui na Terra, nesse nosso degrau de evolução, ele segurou o rojão sozinho, porque o Sinédrio queria acabar com todos os discípulos, e ele então, com o jogo de cintura, cuidando dos necessitados, ele conseguiu desenvolver o trabalho que o Cristo ensinou. Esta é a semente do princípio. E nós precisamos usar a inteligência para voltarmos a essa semente do princípio. Nós nos dispersamos disso. Hoje está mais ou menos cada um para si, Deus para todos. Não é? Difícil conseguirmos olhar para o nosso próximo, sentirmos a sua necessidade e estendermos as nossas mãos a Ele. Gostamos de ser ouvidos, aceitos, compreendidos, mas muitas vezes não aceitamos, não compreendemos o nosso próximo. Quantas vezes, muitas vezes dentro do próprio lar, alguém querendo compartilhar uma alegria, uma tristeza, e não conseguia fazer isso. Cada um preocupado com si só, esquecendo de olhar para o lado, para o próximo. Na segunda frase ele fala assim:
O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. As árvores tiram do esterco, da terra, aquilo que não serve para nós, mas transforma aquilo em alimento, em fertilidade para que aquele fruto possa realmente nos alimentar. E nós recebemos a seiva divina diariamente, através do Evangelho no lar, através de uma leitura edificante, através de uma mensagem que recebemos. Nós precisamos aprender a transformar isso de uma forma que possamos melhorar os nossos frutos. Vocês conhecem alguém que não tem amor no coração? Vocês conhecem alguém que não tem nenhum tipo de amor no coração? Vocês podem estar pensando: poxa, Piroga não sabe que existem as penitenciárias? Que lá tem pessoas às vezes condenadas a 358 anos de cadeia por matar o próximo, por roubar, aquelas coisas. Eu conheço, gente. Eu conheço. Durante 15 anos da minha caminhada terrena, todo sábado, como dizia o interno lá da penitenciária de Araraquara, eu ficava preso. Ele brincava, ele falava assim: Piroga, você está resgatando, você lembra que você fugiu na reencarnação passada da prisão? Por isso que você vem aqui todo sábado e fica 2, 3 horas preso aqui com a gente. Conhecimento deles. Eu digo porque eu convivi com eles durante 15 anos, todo sábado. Nunca saí de lá sem 2, 3 folhas de papel ao maço de pedido de vibrações pelos seus entes queridos. E esse condenado a 358 anos de cadeia, ele falou assim: Piroga, nos veremos até a primeira saída minha. Depois nunca mais você vai me ver, porque eu não volto para a penitenciária. E realmente, quando ele teve uma saída, um dos vizinhos dele começou a passar mal. Ele não teve dúvidas. Ele roubou um carro para levar o vizinho no hospital. Levou o vizinho para o hospital, tudo e tal. E a polícia descobriu que era ele que tinha roubado o carro. E ele trocou tiro com a polícia até desencarnar. Ele desencarnou. Fiquei sabendo depois, porque a notícia dentro da penitenciária é mais rápida que o WhatsApp. Eu fiquei sabendo 2, 3 semanas depois que ele havia desencarnado por causa disso. Ele roubou um carro, tipo Robin Hood, mais ou menos, para levar o vizinho para o hospital. Salvou a vida do vizinho, porque precisou ser atendido, internado, tudo e tal. Então, de uma certa forma, amor no coração nós temos. Precisamos melhorar a qualidade desse amor. Agora, porque nós não conseguimos, de uma certa forma, praticar esse amor? Então, aqui, eles falam: é indispensável conhecer os frutos da nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. E como que eu vou conhecer os meus frutos? Fazendo uma autoanálise, o autoconhecimento. Em relação a isso, eu vou dar uma tarefinha para vocês, lerem a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta qual é o meio mais fácil de buscar o autoconhecimento. E Santo Agostinho então responde. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Muito bem. Vamos na sequência que eu já estou extrapolando um pouquinho o horário. Me deram o microfone, a casa é sua, então só vou devolver a chave na hora que eu sair. Então tá bom. Vamos lá. Então aqui ele fala: a vida terrestre representa uma oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos
de natureza divina. Quantas oportunidades nós temos, muitas vezes diariamente, de praticar aquilo que já conhecemos. Quantas vezes? No ambiente profissional, aquele companheiro difícil de relacionamento, aprendermos a aceitá-lo, entendê-lo, no degrau de evolução que ele está. São essas oportunidades que nós vamos acendendo ou adquirindo o óleo para mantermos a nossa lâmpada acesa. Para que nós possamos realmente, não é? Como aqui no último parágrafo diz assim: a atualidade reclama os ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque desde a antiguidade considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver, morrer fiel ao Supremo Bem. Isso nos lembra, de uma certa forma, no final da vida de Saulo de Tarso, o Paulo de Tarso, o homem novo, em que ele dizia assim: não sou eu mais quem fala, é o Cristo que fala em mim. Isso é viver o Cristo. Deixar que o Cristo, que os benfeitores amigos se utilizem de cada um de nós como intermediário da espiritualidade superior, para que nós possamos realmente colaborar, fazendo a nossa parte, para que ao regressarmos à verdadeira vida, a vida espiritual, nós possamos ter o merecimento de lá permanecer por um tempo maior. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se precisar, repito de novo. Mas eu acredito que não há necessidade. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Orson, pelo convite. Muito grato por estar aqui com vocês na noite de hoje. E se a espiritualidade me permitir, possa retornar novamente a esta casa. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, possa continuar sempre presente nos nossos corações. Que assim seja. Eu peço que essas palmas sejam transformadas em ações. A palma é como se faz um barulho, mas não auxilia ninguém. Pode me trazer um prejuízo. Eu posso subir nos tamancos, mas eu sei que eu não vou fazer isso. Então, se nós transformarmos essas palmas, que é o agradecimento pelo entendimento que tiveram daquilo que eu falei, que elas possam ser transformadas. A partir de amanhã, uma nova oportunidade, fazermos aquilo que o Cristo nos ensinou. Obrigado a todos. Somos nós que te agradecemos. Muito obrigado por ter aceito o convite. Agradecemos aí ao nosso amigo Luiz Fernando Pirola por ter feito o convite feito pela direção desta casa. Eu quero fazer um convite a todos desta casa, a todos presentes. Esta casa está necessitando de pastas de dente, creme dental, sabonetes, para compor a festa básicas, não é? Aquele que puder está aí colaborando. Nós temos ali uma caixa onde recebemos as doações. Ao entrar nesta casa, pode deixar as doações, pode conversar com o nosso pessoal no atendimento fraterno, não é? E fica aí à disposição de cada um de vocês. Também a casa está necessitando de voluntários para o trabalho da Alta de Souza. É uma campanha, a campanha Alta de Souza, é uma campanha que visa arrecadar alimentos de casa em casa, não é? É uma peregrinação. Já fiz muito isso em São Paulo. A gente fazia uma peregrinação, geralmente um dia de sábado, não é? E deixava uma sacolinha e as pessoas colocavam
alimentos. Tinha uns que mandavam a gente esperar e a gente já levava direto, outros pediam para a gente aguardar, para a gente voltar no dia seguinte para arrecadar esses alimentos. Aquele que tiver disposição, um sábado, tirar aí uma horinha do seu dia para auxiliar o nosso semelhante, isso é um trabalho voluntário. E é um trabalho que a doutrina espírita, como o nosso irmão ali acabou de citar, é uma obra, E quando nós fazemos esse tipo de trabalho, nós não estamos trabalhando para Jesus ou coisa assim. Não, nós estamos fazendo por nós mesmos, porque o próprio Cristo disse que aquele que alimentar ao meu irmão está alimentando a mim. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Eu tenho aqui 2 exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo, para entregar à pessoa que não tem ainda o Evangelho no seu lar. Eu vou escolher um. Você de camisa vermelha, vindo pela primeira vez. Você tem o Evangelho? Muito bem. Então, quem não tem aí o Evangelho na sua casa? Todo mundo tem o Evangelho. A senhora não tem o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai levar um de presente. Tá certo? Vai levar um de presente. Temos mais um Evangelho. Se ninguém necessitar, eu deixo no arquivo para a próxima palestra. Tá certo? Eu já percebi que todo mundo está antenado, todo mundo tem o Evangelho, viu, Leire? Então, olha, esse vai ficar aqui para a próxima quarta-feira, não é? Quero pedir encarecidamente aos nossos irmãos passistas para que dirigirem a Câmara de Passe. Daqui a pouquinho também estarei lá, viu? E vamos finalizar assim com chave de ouro a nossa apresentação de hoje, agradecendo a presença de todos, agradecendo ao nosso irmão Luiz Fernando Pirola e agradecendo principalmente a Jesus, porque eu tenho a plena certeza que ele se encontra neste ambiente, porque ele disse um dia: aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. Eu tenho a plena certeza que o Cristo se encontra nesse momento entre nós. Muita paz, muita luz a todos. Vamos, aquele que quiser cerrar os olhos em uma oração, elevar o pensamento, faça isso, querido Mestre Jesus. Em nome de Deus, Pai Supremo, Criador da vida, e em Teu nome, queremos agradecer a Tua presença entre nós, Senhor. E tudo que o Senhor nos concedeu no dia de hoje, o Senhor nos deu o direito de levantar de manhã, acordar, abrir nossos olhos e ver a luz. O Senhor nos concedeu o direito de trabalhar, de ganhar o nosso pão com o suor do nosso rosto, conforme o Senhor nos ensinou. O Senhor nos deu o direito de poder nos alimentar, nos deu o direito de tomar banho sozinho. O Senhor seguiu nossos passos no dia de hoje. Nós nunca nos sentimos sozinhos, Jesus. Por tudo isso e por muito mais, a minha eterna gratidão, eu só tenho que te dizer muito obrigado, Senhor, e que a Tua paz permaneça conosco, permaneça entre as famílias, permaneça nos lares, permaneça em todos os povos da terra, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja.